Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Professora Maísa de Ciências e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 39. Então vamos começar retomando a aula passada, corrigindo a nossa atividade de casa. Eu havia pedido que vocês fizessem aquela tabelinha com os meios de transmissão, meios de prevenção e se existe ou não vacina para as doenças causadas por bactérias. Muito bem. As primeiras doenças foram cólera e leptospirose, doenças transmitidas pela água e alimentos contaminados com a bactéria. Se esse é o meio de transmissão, qual a prevenção? Beber água sempre fervida e filtrada, lavar muito bem os alimentos antes de ingeri-los, principalmente aqueles alimentos que são crus. No caso da leptospirose, também é transmitida por contato com água contaminada. E aí você tem que evitar áreas alagadas, áreas de enchentes. Para a cólera existe vacina e para a leptospirose não tem vacina. Depois, 3 doenças transmitidas por secreções das vias aéreas: meningite, tuberculose e pneumonia. Se são transmitidas pelas vias aéreas, microgotículas de saliva contaminada, prevenção: higiene das mãos, manter os ambientes arejados, sempre você deve cobrir o rosto com o cotovelo ao tossir ou espirrar e evitar o contato com a pessoa contaminada. 3 doenças para quais existe vacina, importantíssimo mantê-las em dia. Depois vem o tétano, que nós dizemos que é uma doença acidental. Por quê? Porque a bactéria vive no solo, a bactéria vive em ambientes onde não há oxigênio, como ambientes de objetos enferrujados. Então, quando você acaba se cortando e entrando em contato com o solo contaminado ou com objetos enferrujados, é que você acaba ficando doente. Portanto, a vacinação é o principal meio de prevenção. A sífilis e a gonorreia, que são 2 infecções sexualmente transmissíveis. Também transmitida quando a mãe está grávida, ela acaba passando para o bebê. Principal meio de prevenção, a higiene. Lembra lá, pessoal? Não compartilhar roupas íntimas, calcinha, cueca, tomar muito cuidado em banheiros que são públicos e, no caso dos adultos, o uso do preservativo. Não existe vacina para essas doenças. A hanseníase, conhecida popularmente como lepra, também transmitida por secreções das vias aéreas. Novamente, higiene das mãos, cobrir o rosto ao tossir e espirrar. É uma doença para a qual não existe vacina, mas existe tratamento e existe cura. Muito importante a gente lembrar disso. Ficar atento aos sintomas da hanseníase, que são aquelas manchinhas avermelhadas na pele, feridinhas que não cicatrizam. Mas é uma doença para a qual tem tratamento e tem cura. E as 2 que ficaram para vocês pesquisarem em casa, pessoal: coqueluche e difteria. 2 doenças transmitidas por secreções das vias aéreas. Aqueles mesmos meios de prevenção: higiene, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, manter os ambientes arejados e evitar o contato com a pessoa que esteja contaminada. Para as 2 existe vacina, está lá no nosso calendário anual de vacinação. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a participação dos moneras, do reino monera, das bactérias e das cianobactérias, no nosso dia a dia. Como que esses seres vivos interferem na nossa saúde, causam doenças, nós já vimos, e hoje a gente vai falar um pouquinho daquelas que realizam fermentação e são usadas na indústria de alimentos, aquelas que são decompositoras de matéria orgânica e são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, e aquelas que fazem fotossíntese, que produzem o oxigênio que nós respiramos. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do processo de respiração das bactérias e cianobactérias. Nós vimos que a respiração é a obtenção de energia. Lembra que para um ser vivo, ser caracterizado como um ser vivo, ele precisa ter algumas características básicas, né? E uma delas é respirar e se alimentar. Para quê? Porque da respiração e da alimentação ele vai obter a energia que ele precisa para sobreviver. E no caso das bactérias e cianobactérias, elas respiram de maneira aeróbica, elas utilizam o oxigênio para obter essa energia, mas algumas não utilizam o oxigênio, ou podem ou não utilizar o oxigênio, que são as chamadas
anaeróbicas. A significa não oxigênio. E aí elas fazem o processo de fermentação, no qual elas obtêm a energia necessária do próprio açúcar, da própria glicose que ela tem no corpinho dela. E esse processo é extremamente importante, porque essas bactérias que fazem a fermentação, elas estão no nosso corpo, em harmonia com o nosso corpo, ajudando o nosso corpo a funcionar. São bactérias que estão na nossa cavidade oral, na boca e também no nosso intestino, formando a nossa microflora intestinal. Essas bactérias, pessoal, elas ajudam tanto na digestão do alimento, que se inicia lá na boca já, quanto protegendo o nosso organismo, porque elas são bactérias do bem, elas impedem que outras bactérias acabem se desenvolvendo e causando doenças no nosso organismo. Quando a gente está falando das bactérias que existem na nossa boca, é muito importante a gente lembrar que elas são do bem. Sim, porém, se você não escovar os seus dentes certinho, vai sobrar muita comida por entre os seus dentes, na sua língua, enfim. E se você não fizer a escovação correta, essas bactérias vão começar a se reproduzir, vão ficar em excesso e aí vão causar um problema. O mau hálito é um deles e a cárie também é um problema causado por bactérias. As bactérias vão começar a querer decompor aquele resto de alimento na tua boca e aí vão começar a liberar umas substâncias meio ácidas que vão começar a corroer o seu dente e vão fazer aqueles buraquinhos que nós chamamos de cárie. Então é muito importante, pessoal, que você faça a sua higiene bucal corretamente e se você não quer acordar com aquele bafo de onça, você precisa escovar os dentes antes de dormir. Faça o teste. Não escove o dente antes de dormir. Aí você acorda com aquele bafo de onça que ninguém chega perto. Escove o dente antes de dormir. Você vai ver que você vai acordar novinho em folha. Por quê? Porque a sua cavidade oral vai estar adequadamente limpa. E é importante que você escove os seus dentes depois de cada uma das suas refeições. Antes de dormir, na hora que acorda e depois de cada uma das suas refeições. E para a microflora intestinal também estar em harmonia com o teu corpo, você precisa se alimentar adequadamente. E isso se faz principalmente ingerindo fibras, verduras, frutas, legumes, para que você mantenha então o equilíbrio e que essas bactérias realmente façam um bem para o teu organismo. E existem aquelas bactérias, pessoal, que fazem a fermentação, mas são utilizadas na produção de alimentos, como as que fazem fermentação chamada acética, da qual nós utilizamos para fabricar o vinagre, aquela substância que a gente põe na salada para temperar, ou que a gente põe nas frutas e verduras para lavar. E as que fabricam queijos e iogurtes. Sim, o queijo e o iogurte tão gostoso que a gente come diariamente nos nossos lanches, nas nossas refeições, são também produtos fabricados a partir de fermentação de bactérias. Interessante. Agora, pessoal, vamos à primeira questão da aula de hoje. Por que será que a ingestão de queijos e iogurtes ela é importante para a nossa saúde? Respondam lá no caderninho de vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder? Os queijos e iogurtes são derivados do leite. Então, são fundamentais porque são ricos em nutrientes que ajudam o nosso organismo a funcionar corretamente. Os principais nutrientes são o cálcio, o fósforo, as proteínas e as vitaminas. São derivados do leite, portanto, são alimentos que nós deveríamos ingerir diariamente, até 2, 3 porções, dependendo da idade. Como vocês estão em fase de crescimento, é importante que vocês tenham uma alimentação rica nesses nutrientes. Muito bem, então vamos a mais um quiz da aula de hoje. Muitas bactérias, elas são benéficas ao ser humano. Sobre os benefícios proporcionados por essas bactérias, assinale a alternativa correta. Será que a letra A causam várias doenças ao homem? Ou letra B, são capazes de produzir substâncias tóxicas ao nosso organismo? Ou letra C, vivem em harmonia com o nosso corpo, auxiliando na digestão e proteção do organismo? Ou letra D, podem causar cáries e mau hálito? Sobre os benefícios, pessoal, anotem lá. Resposta correta, pessoal, letra C. Vivem em harmonia no nosso corpo, auxiliando na digestão e na proteção do nosso organismo. Muito bem. Agora vamos lembrar da nutrição das bactérias e das cianobactérias. Nós vimos que elas podem ser heterotróficas, heterótrofas, ou seja, se alimentam de outros seres vivos, e aí algumas causam doenças, como nós já vimos, e outras são decompositoras de matéria orgânica, vai falar um pouquinho mais sobre elas. E aquelas autótrofas que fazem o processo de fotossíntese, no qual elas obtêm o alimento que elas precisam para sobreviver. Elas produzem a própria glicose, absorvem o gás carbônico, absorvem a água, transformam tudo isso em açúcar, glicose, que ela utiliza para sobreviver e ainda de quebra libera o gás oxigênio. Então, sobre as bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, elas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema do planeta inteiro. Elas degradam aqueles restos de seres vivos em partículas minerais microscópicas que são devolvidas para o solo e podem novamente voltar a fazer parte do corpo de um outro ser vivo. Pode ser absorvida por um outro ser vivo e voltar a fazer parte do ciclo biológico do planeta. Então, a decomposição é um processo, pessoal, que permite a vida no planeta Terra. Sem a decomposição da matéria orgânica, a vida estaria completamente comprometida.
Então, são extremamente importantes. Mas agora observem essa notícia. Vamos ler comigo essa manchete. Cientistas descobrem bactérias capazes de desintegrar plástico de garrafa PET. Vamos ler lá. Cientistas japoneses anunciaram nesta quinta-feira a descoberta de uma bactéria capaz de decompor completamente o polietileno, o plástico do qual são feitas as garrafas PET, um dos problemas mais graves de poluição no planeta. Pessoinhas, pensem comigo. Por que essa notícia nos causa um certo espanto? Pense um pouquinho aí, anote no seu caderno. Então, pessoal, essa notícia é interessantíssima por quê? Porque, na verdade, as bactérias decompõem naturalmente a matéria orgânica. O que esses cientistas descobriram? Que existe um grupo de bactérias que aprendeu, que começou a desenvolver uma substância, uma enzima, que é capaz de degradar o plástico que está lá presente na garrafa PET. É uma descoberta realmente revolucionária, porque essas bactérias poderão ser usadas no futuro para ajudar a gente a resolver o problema do lixo, do plástico que está se acumulando no planeta e que a gente não tem o que fazer com ele. E aí ele acaba parando aonde? Parando nos oceanos, afetando toda a fauna que vive lá e causando um problema gigantesco para o homem. Só que as bactérias que fazem a decomposição, pessoal, também podem nos ajudar a produzir energia. Olha que legal! A decomposição da matéria orgânica libera gases. E esses gases, pessoal, podem ser corretamente acondicionados e transformados em energia elétrica.
Sim, a energia elétrica que faz funcionar as lâmpadas e os aparelhos eletrônicos da nossa casa. São os chamados biodigestores, aonde a matéria orgânica é acumulada num reservatório, ela é decomposta por bactérias e o gás que sai dessa decomposição, ele é armazenado e convertido em energia elétrica. É o que nós chamamos de biocombustível, ou, nesse caso, biogás. Agora, olha que legal esta reportagem, pessoal. 2020 e as principais tendências de avanço do biogás no Brasil. O ano começou com muita expectativa para o setor de energias renováveis, principalmente para o biogás. Isso porque 2019 trouxe grandes avanços para o setor, como a inauguração da mini central termoelétrica de biogás no município de Entre Rios do Oeste, estado do Paraná, onde 66 prédios públicos recebem luz que se origina no campo durante o processo de tratamento dos dejetos da suinocultura de 18 propriedades rurais. O dejeto se transforma em biogás que vira eletricidade, abastecendo a cidade e gerando renda extra aos suinocultores. Você mora em Entre Rios do Oeste? Então, um beijo para vocês, porque vocês são a primeira cidade do Brasil que recebeu uma mini usina de produção de energia através do uso de matéria orgânica em decomposição. Olha que bacana! Então, vamos responder lá no caderno. Qual é o processo responsável pela produção do biogás? Então, pessoal, qual é o processo responsável pela produção do biogás? Muito bem,
a decomposição da matéria orgânica. Essa tecnologia é excelente porque ajuda os agricultores a darem uma destinação correta para os dejetos da sua produção, principalmente produção de porcos, que libera muitos dejetos, e ajuda as pessoas porque produz energia elétrica, que é um recurso natural cada vez mais necessário para o nosso dia a dia. Então realmente o Brasil e o estado do Paraná estão aí se preocupando cada vez mais com a produção de energia e principalmente uma energia limpa, uma energia renovável. Bom, existe um grupo de bactérias, pessoal, extremamente interessante porque elas ajudam no ciclo de nutrientes da cadeia alimentar. Lembra quando nós estudamos as características dos seres vivos? Então, uma delas era que todos os seres vivos são formados por substâncias químicas orgânicas e semelhantes. Essas substâncias eram carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, hidrogênio e nitrogênio. E essas bactérias são justamente as responsáveis por incorporar na cadeia alimentar o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele se encontra no nosso planeta na atmosfera, na forma de gás. Mais de 70% da nossa atmosfera é formada por gás nitrogênio. Só que quando a gente respira, a gente não consegue absorver esse gás nitrogênio. E aí, como que a gente fica nutrido com esse nutriente? Muito bem. Aí, que entram as bactérias? Existem um grupinho de bactérias chamadas nitrificantes que elas conseguem retirar esse oxigênio que está no ar e fixá-lo no solo. São bactérias que vivem lá na raiz de plantas chamadas leguminosas. E elas conseguem, com vários processinhos, eu coloquei um exemplo de uma imagem aqui do ciclo do nitrogênio, elas fazem vários processos, tornando o nitrogênio disponível para as plantas poderem se alimentar e os animais, os consumidores todos que se alimentam daquelas plantas. E aí todos os seres vivos ficam nutridos com este elemento essencial para a sobrevivência e para o corpo de todo e qualquer ser vivo do planeta. Vamos a mais um quiz então da aula de hoje, pessoal. Por que as bactérias são indispensáveis na cadeia alimentar? Letra A, porque são seres vivos produtores, base da cadeia alimentar. Letra B, porque são heterótrofos, consumidores e assim se alimentam de outros seres vivos. Letra C, porque são consumidores secundários, fonte de alimento para muitos animais. Ou letra D, porque são decompositores de matéria orgânica e ainda participam do ciclo do nitrogênio. Anotem aí no seu caderninho a resposta correta.
Resposta correta, pessoal, letra D, porque são decompositores de matéria orgânica e ainda participam do ciclo do nitrogênio. Por isso elas são indispensáveis na cadeia alimentar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas cianobactérias, porque elas são responsáveis pelo fenômeno da fotossíntese, que libera, pessoal, toneladas de gás oxigênio para a nossa atmosfera. Elas são as verdadeiras responsáveis por produzir o oxigênio que nós respiramos. Então, elas vivem em ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. Elas absorvem o gás carbônico, absorvem a água, batem tudo isso no seu liquidificadorzinho interno e transformam isso em energia, em açúcar para ela utilizar para sobreviver e de quebra libera o gás oxigênio na atmosfera. Fundamentais para manter o equilíbrio do nosso planeta. Mas algumas cianobactérias, pessoal, quando se proliferam, se espalham, se multiplicam demais nas águas, podem causar um fenômeno chamado de toxicidade. Acabam deixando a água tóxica, porque elas liberam algumas substâncias que em excesso podem causar danos aos seres vivos que vivem na água, aos peixes, aos crustáceos, enfim, até mesmo as algas que estão junto com elas naquele ambiente aquático. E no ser humano também, se o ser humano entrar em contato com essa água que está cheia de cianobactérias, cheias de cianotoxinas, ele também pode ser prejudicado e até mesmo morrer. Vamos ver essa reportagem que eu trouxe para vocês. Cianobactérias, um panorama geral. Ela justamente fala que existem, pessoal, algumas regiões no mundo e no Brasil onde a ocorrência de cianobactérias acaba se extrapolando, acaba ocorrendo uma grande quantidade de cianobactérias no mesmo local e isso acaba provocando a liberação de muitas toxinas na água. Isso acontece em vários lugares, já aconteceu no Rio Grande do Sul. E lá, pessoal, eles acabaram utilizando essa água com toxinas e 60 pessoas acabaram indo a óbito, acabaram morrendo por intoxicação. E aí, depois disso, foi criada uma lei. Tal episódio ocasionou a inclusão da exigência de monitoramento para cianobactérias e cianotoxinas na legislação brasileira. Então, vamos anotar lá no caderno e pensar um pouquinho. Por que criar uma lei para estabelecer um número máximo de cianobactérias na água? Anotem lá.
Então, pessoal, por que criar essa lei? Porque se o excesso de toxinas pode matar uma pessoa que usa essa água, a gente tem que estabelecer regras e, principalmente, obrigar aqueles estabelecimentos, aquelas atividades que se utilizam da água para a água chegar na nossa casa, seja para produzir um alimento, um medicamento ou para executar qualquer serviço na nossa casa, tem que existir uma regra que diz assim, olha, a qualidade da água para o consumo humano tem que ser tal que exista um número X de bactérias, de cianobactérias e de toxinas na água. Se tiver mais que isso, não pode usar para nada. Não pode ser uma água utilizada para o consumo humano, certo? Então, essas regras e essas leis são justamente criadas para nos proteger, porque liberam toxinas na água que podem levar à morte. Muito bem. E olha que legal esta outra característica de algumas bactérias. A biorremediação. São bactérias, pessoal, que têm a capacidade de remover ou reduzir do ambiente substâncias que sejam poluentes. Então, elas têm características que elas conseguem degradar aquela substância que está poluindo o ambiente. E isso é extremamente interessante para o homem. Principalmente quando nós falamos do petróleo e dos seus derivados, como o óleo diesel, a gasolina, que acabam contaminando principalmente os ambientes aquáticos, derramamentos de óleo que ocorrem da extração do petróleo. Como fazer? O que fazer com esse óleo derramado? Podemos usar bactérias que são capazes de degradar e despoluir o ambiente. Genial, pessoal! A mesma coisa acontece com agrotóxicos. Nós sabemos que hoje, para ocorrer a produção de alimento para uma população humana crescente, nós precisamos de agrotóxicos para eliminar as pragas agrícolas. E esse agrotóxico acaba se acumulando, acaba sendo carregado com a água das chuvas, com a água da irrigação, contamina o solo, o lençol freático, da onde a gente tira a água para beber. Então, se nós pudermos usar as bactérias para eliminar esse agrotóxico do ambiente, é genial. E já existem estudos avançados do uso de bactérias que têm essa capacidade, o que é extremamente benéfico para o homem. Mas olha essa reportagem que interessante, agora eu vou fazer vocês pensarem. Bactérias associadas a insetos influenciam no controle de pragas agrícolas. O que ela está dizendo aqui? Existe uma bactéria que fica lá no sistema digestório de uma lagarta. Essa lagarta, ela se prolifera, ela se espalha em culturas agrícolas, principalmente de milho, e ela come tudo e acaba com aquela plantação. Aí os cientistas pegaram esses insetinhos, foram estudar e viram que lá no estômago tinha a bactéria e que essa bactéria, ela degradava o inseticida e não deixava a lagarta morrer. Se a lagarta não morria, ela continuava comendo a plantação. Essa lagarta inviabilizava o uso do pesticida. O pesticida não fazia mais efeito na lagarta, porque lá no estômago dela tinha essa bactéria safada que acabava impedindo o inseticida de matar a lagarta. Agora eu quero que você pense, como que essa bactéria pode trazer benefício ao ambiente? Pense e responda.
Conseguiu raciocinar aí comigo, pessoal? Nesse caso aqui, a bactéria está atrapalhando, né? Porque ela está fazendo com que o pesticida não faça efeito. Porém, se você puder descobrir sobre a bactéria, reproduzir ela em laboratório, estudar, você pode usar ela como uma biorremediação, ou seja, um processo no qual a própria bactéria é utilizada para reduzir ou remover a contaminação daquele agrotóxico no ambiente. Nesse caso, quando ela está na lagarta, ela não é legal porque ela inviabiliza o inseticida. Mas se você puder estudar, aprender sobre essa bactéria e depois conseguir fazer com que ela tire esse agrotóxico do ambiente, do solo e da água contaminada, isso será extremamente importante e benéfico para o ser humano. Então a gente tem que entender que todo o reino Monera, apesar de serem seres microscópicos, primitivos, algumas causarem doenças, ele é extremamente importante e interfere diretamente na nossa vida. Por isso a gente estuda e por isso a gente precisa conhecer um pouquinho desses organismos. Vamos ao último quiz da aula de hoje, pessoal. São seres vivos unicelulares, procariontes e autótrofos, indispensáveis à vida na Terra. Sobre qual organismo trata a frase? Letra A, os vírus. Letra B, as cianobactérias. Letra C, os protozoários e algas. Ou letra D, as plantas e os animais? Respondam lá no caderninho de vocês. Resposta correta, pessoal, letra B, as cianobactérias, unicelulares, procariontes e autótrofas, indispensáveis à vida pela produção de oxigênio. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje com aquele nosso resumo clássico, onde nós vimos o reino Monera, bactérias e cianobactérias. Nós vimos que algumas bactérias causam doenças, outras fazem decomposição, outras ainda fermentação, e as cianobactérias que fazem fotossíntese. Todos esses, pessoal, processos importantes e indispensáveis para a manutenção do equilíbrio e da vida no planeta Terra. Não vamos esquecer, pessoal, de acessar o Classroom, fazer a atividade. Fazendo essa atividade, clicando em enviar, você registra a sua presença na aula de hoje, o que é muito importante, senão você pode levar falta e isso pode complicar a sua vida. Então, entra lá, marca a presença, responde a questão, pessoinha, responde a questão correta, ok? Capricha na resposta, se for preciso, assiste de novo a aula, pega o material de apoio,
Combinado? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!